E o que a gente faz nesse momento? Porque com certeza, nesse momento, agora, tem muitas meninas vivendo isso. Sim. Né? O que a pastora, mentora, faria nesse momento para cuidar de uma menina como essa? Porque É, o fato aconteceu. sim. Não tem o que fazer. Uhum. Né? Mas a gente precisa entender que a vida não acabou assim. Sim. Não acabou ali. E o que eu falo sempre para o olhar, olhe para a cruz, né? Quando a gente se Sim. depara com uma situação de uma tragédia como essa, eu recebo muitas mulheres na minha mesa e quando trazem tragédias que eu fico olhando, eu falo, meu Deus, eu não me imagino, eu sou uma mulher no meio de 8 homens, na minha família, eu sou a única mulher, e eu não me imagino, né? Eu como irmã sofrendo o que essa menina sofreu. Mas quando a gente olha para uma situação de tragédia como essa, meu conselho é sempre assim, olha para a cruz. Porque Jesus, ele viveu, a Bíblia diz que ele viveu todas as dores. Então, ele é o único que entende a dor do abuso. Todas as dores. Não tem meia dor, não existe dor que ele não tenha passado. É o que ele viveu até chegar à cruz. Os açoites que ele viveu, as humilhações que ele viveu, os abusos que ele viveu. Então, ele sabe sobre todas as dores. Então, somente quem viveu todas as dores tem o antídoto para essa causa específica. E é impossível curar uma mulher de um trauma sem fazer o processo de apresentar Jesus para ela. Sim. Psicólogo nenhum, psiquiatra nenhum, terapeuta nenhum, mentor nenhum consegue ter sucesso sem Jesus. Exato. Nenhum, nenhum. E qual foi o momento decisivo que você falou, não, eu preciso mudar a rota. Eu sei que você viveu esse abuso dentro da igreja. Mas teve alguma mulher específica, algum testemunho que você diz, é por isso? Na verdade, o que eu pensei? Eu sempre tive um desejo muito ardente no meu coração. Desde muito novinha, eu sempre tive uma ideia dentro de mim aqui, ó. Qual era a ideia que eu tinha dentro de mim? Que eu ia ser grande. Isso sempre teve dentro de mim. Eu comecei a cantar com 3 anos, com 6 anos eu já pregava. E as pessoas me perguntavam, o que você quer ser quando crescer? Quer ser famosa. Essa era a ideia que eu tinha. E com o entendimento da palavra, eu tinha uma gana de ficar viva. Eu quero ficar viva. Mas eu sabia que eu estava morrendo. Eu estava morrendo aqui. 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 E o morrer aqui é pior do que uma morte física. Que se você tem uma morte física, apagou, acabou. Exato. Mas o morrer aqui, ele é lento, ele é silencioso, ele é cada dia menos um dia. É uma tortura. E eu sabia que eu estava morrendo assim. E eu olho para uma mulher na Bíblia que eu sou apaixonada, que é a mulher do fluxo de sangue. Que ela tinha um diagnóstico de morte, mas todos os dias da vida dela, ela lutava para ficar viva. E um dia, olhando para esse texto, eu falei, eu vou ficar viva. Eu não vou morrer. E eu lembro que eu estava assistindo na internet uma pregação da Joyce Meyer. Maravilhosa. E eu ainda vou conhecer essa mulher. Eu tive o privilégio no congresso dela, coisa mais É o linda. sonho da minha Era vida. meu sonho também. Conhecer essa mulher. E ela dizia que ela tinha passado pelos abusos. E ela dizia, você precisa querer ficar viva. Você precisa querer ficar viva. E isso é uma decisão sua. Não é dos outros. E eu peguei aquela palavra para mim. E não me importa o que aconteceu, não importa as situações, não importa o que os outros fez. A decisão de você querer ficar viva, ela é exclusivamente sua. E eu botei isso dentro de mim com todas as forças e eu decidi que ninguém ia arrancar isso de lá. E quando eu coloquei isso dentro de mim, eu comecei a caminhar com essa palavra.
E foi essa palavra que me trouxe até aqui e que vai me levar até o dia de Jesus voltar para buscar a sua igreja. Então, meu conselho que eu dou para qualquer mulher que tenha vivido uma tragédia na sua vida, independente de que foi, do quanto doeu, decida ficar viva. Você pode ressignificar a sua história. A sua história pode se tornar o testemunho mais poderoso da sua vida. Ela pode te levar para lugares que você nunca iria se você não tivesse vivido essa tragédia. Ela pode te dar uma autoridade que você nunca teria se você não tivesse vivido essa tragédia. Ela pode te dar um significado que você nunca teria na tua história se você não tivesse vivido essa tragédia. E lá na frente você vai entender que essa tragédia, na verdade, ela não foi uma tragédia, ela foi uma bênção na sua história. Talvez agora, no auge da dor que você está vivendo, você não entenda isso. Mas um dia você vai dizer assim, essa tragédia foi uma bênção. Que foi exatamente o que a gente estava falando aqui antes de começar a gravar. Porque tem tragédia que lá no final você vai entender, isso não foi uma tragédia. Isso foi a bênção da minha vida. Então, independente do que aconteceu, não fique olhando só para as coisas ruins. Tente se fazer uma pergunta. Onde isso pode me levar? Onde isso pode me colocar? O que isso pode mudar na minha vida? Isso gerou impacto negativo? Se gerou impacto negativo, isso também pode gerar um impacto positivo. Se isso te gerou uma coisa ruim, isso também pode te gerar uma coisa boa. Então não fique olhando somente para as coisas ruins que isso te gerou, porque também tem potencial de te gerar coisas boas na sua história. Como eu estava dizendo hoje, pode até ter te atrapalhado, pode até ter te atrasado, mas não pode impedir você de chegar no seu destino. Então, olhe